Alan Ramos. Eu quero falar hoje, muitas pessoas têm pedido, solicitado para falar sobre os livros que mais me influenciaram. Bem, o primeiro livro que mais me influenciou depois da Bíblia foi o livro Heróis da Fé. Como você pode ver aqui, essa é uma edição bem antiga, né, que eu tenho. Essa edição tem mais ou menos, eu tinha mais ou menos na época uns 20 anos, né, quando li o Heróis da Fé. O Heróis da Fé foi o livro que mais me influenciou depois da Bíblia. Ele aborda a biografia, né, escrito por Orlando Boyer, aborda a biografia de várias personagens do mundo cristão, como Savonarola, Lutero, John Bunyan, John Wesley, William Carey, Adoniram Judson, Carlos Finney, David Livingstone, George Miller, Hudson Taylor, Charles Spurgeon, enfim, foi um livro que quando eu terminei de ler, eu pude perceber, né, a vida de comunhão que essas pessoas tinham com Deus. E ainda na minha então juventude, eu pensei, eu gostaria também de ter uma vida de comunhão com Deus, né? Então esse foi um dos livros que mais influenciou e que marcou a minha vida, foi exatamente Heróis da Fé, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. E no final, Orlando Boyer fala sobre o soluço de 1 bilhão de almas, né? E isso então me fazia refletir acerca das almas que estavam perecendo e como precisava então ter pessoas de bom testemunho cristão. Então, Heróis da Fé foi o livro, um dos livros que mais me influenciaram. Aliás, foi o que mais me influenciou depois da Bíblia, depois da palavra de Deus. Bem, outro livro que me influenciou muito, depois de Heróis da Fé, foi esse livro. E ele concedeu uns para mestres. Este livro é da editora Vida, né, por Hurst, é o autor deste livro. Você pode observar que ele está até encadernado, né, devido tanto utilização, eu resolvi encaderná-lo. Ele concedeu uns para mestres. Esse livro também me influenciou muito. Nesse livro, ele aborda sobre o ministério do ensino, o que leva uma pessoa a ensinar, o ministério do ensino, o impulso do ensino, o desenvolvimento do mestre, o modelo de Jesus como ensinador, como um mestre deve agir na sala de aula. Fala também sobre os métodos de ensino, processo de aprendizagem, os métodos de ensino, como preparar uma lição, como preparar uma aula. E ele concedeu uns para mestres. Este foi um livro também que exerceu uma influência muito grande sobre a minha vida, me inspirando para o ministério do ensino. Bem, o outro livro também que me influenciou muito foi este livro, A Pedagogia de Jesus. A Pedagogia de Jesus é um livro escrito por J.M. Price, né, da editora Juerp. A Pedagogia de Jesus fala sobre o mestre por excelência, aborda Jesus como mestre, como Jesus tinha idoneidade para ensinar, como eram os discípulos de Jesus, qual era o objetivo de Jesus no ensino, quais são o material que Jesus utilizava, as maneiras que Jesus dava lições, como é que Jesus imortalizava os seus ensinos na mente dos seus alunos, e também sobre os resultados dos ensinos de Jesus, né? Este livro de Price, ele realmente exerceu uma influência muito grande também sobre a minha vida, a pedagogia de Jesus. Quando eu terminei de ler um livro, eu pensei, eu gostaria de ser um professor, né, que se aproximasse um pouco dos métodos de Jesus. E passei a orar e a agir para que eu fosse, né, e desenvolvesse realmente os métodos que Jesus desenvolvia. Claro que não podemos ser, enquanto estivermos aqui, exatamente como Jesus, mas me ajudou muito a aperfeiçoar no ministério do ensino. A Pedagogia de Jesus, o mestre por excelência. Bem, outro livro que exerceu também muita influência sobre a minha vida foi este, O Jovem Pastor. O Jovem Pastor, de John Wilder. É um livro antigo também da Juerp. O Jovem Pastor, eu li esse livro também bem do início do meu ministério. E é um livro, embora pequeno, mas ele tem um conteúdo muito grande.
Inicialmente ele perguntava por que você quer ser pastor, a sua vida perante os homens, a sua aparência, o povo, as emoções. Teve um momento que ele fala sobre você e as filhas de Eva, você e seu coração, você e o púlpito, você e sua família, você e seu dinheiro. Tem um capítulo que ele diz: pastor, não fale aqui, ganhando almas pessoalmente e o caminho principal. Este livro, O Jovem Pastor, que eu li ainda na minha juventude, ele exerceu também uma influência muito grande sobre a minha vida e sobre também o meu ministério. Jovem Pastor, de John Wavder, da editora Juerp. Bem, um outro livro também que exerceu muita influência sobre a minha vida foi esta coleção de Charles Spurgeon, Lições aos Meus Alunos. Charles Spurgeon, ele é em 3 volumes, volume 1, volume 2 e também o volume 3, né? Esses livros exerceram influência muito grande sobre a minha vida e também sobre o meu ministério. Spurgeon aborda questões de homilética e de teologia pastoral. Ele fala sobre a pregação, sobre postura, sobre fervor, e uma das coisas que ele aborda muito também no livro e que me influenciou e que me chamou muita atenção era a questão da vida devocional. Ele fala da escolha do texto, a oração em particular do pregador, a vigilância que o pregador deve ter, os desânimos que um pastor, que um ministro ele passa, né? E abordou também a história, anedotas do púlpito, enfim, a questão de ilustrações, né? E a questão devocional foi uma das que mais me chamou a atenção. Ele disse que o pastor deve cuidar da sua vida devocional e como deve ser essa atitude na vida devocional. Então, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Foi uma luz que brilhou muito entre seus contemporâneos e esses livros eles exerceram uma influência muito grande sobre a minha vida, né? O volume 1, o volume 2 e o volume 3 de Charles Spurgeon, Lições aos Meus Alunos. Bem, um outro livro que exerceu muita influência também sobre a minha vida, né, foi esse livrinho pequeno, O Discipulado de Timóteo, da editora Vida, de William Peterson. O Discipulado de Timóteo é um livro em que ele aborda uma espécie de uma biografia, uma reconstituição da vida de Timóteo, em que ele faz uma narrativa, acompanha os passos de Timóteo desde o nascimento, né, até o finzinho do seu ministério, relacionando com informações culturais, informações históricas, biográficas e aplicando também a nossa vida. Esse livro também exerceu uma influência muito grande sobre a minha vida, né? Porque Timóteo, um rapaz tímido, se tornou um rapaz intrépido, né? Enfrentou com êxito as dificuldades, se tornou um companheiro incansável do apóstolo Paulo durante o período neotestamentário. Então esse livro exerceu também uma influência muito grande sobre a minha vida, o Discipulado de Timóteo. E finalmente um livro também, manual da escola dominical, que exerceu também uma influência muito grande sobre a minha vida, do pastor Antônio Gilberto. Foi nesse livro que eu comecei a atentar para as questões da Bíblia e também da teologia sistemática. Ele aborda as questões de bibliologia, de escola dominical, de teologia sistemática, os métodos de ensino. E isso começou a me despertar também para o estudo da Bíblia. Então, o manual da escola dominical do pastor Antônio Gilberto. Portanto, esse livro exerceu uma influência muito grande, né, sobre a minha vida. Então, no geral, foram esses livros, né, que eu acabei de enumerar. Claro que eu li muitos outros, mas os principais que mais me influenciaram foram estes livros, né? Com esse aqui do pastor Antônio Gilberto, eu despertei para estudar mais a Bíblia com mais intensidade, as doutrinas bíblicas fundamentais, os métodos de ensino, enfim. Então, em linhas gerais, foram estes livros que influenciaram a minha vida e o ministério. Espero que você também possa utilizar, não é, a literatura para também aprofundar a sua vida devocional, a sua vida com Deus, enfim. Então, em geral, foram esses livros que exerceram influência muito grande sobre a minha vida, né? Que Deus, portanto, nos abençoe e que nós possamos a cada dia, né, utilizar os livros com sabedoria, não esquecendo jamais o livro dos livros, que é a Bíblia, a palavra de Deus. É claro
que o livro que exerceu mais influência em minha vida foi as Escrituras. Ainda bem jovem, eu comecei a ler a Bíblia e faço isso ano após ano, né? Lendo as Escrituras, e realmente é muito edificante se ler a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.